Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão, que venceu o Pirâmides, está na grande final da Copa Intercontinental. Vai pegar o Paris Saint-Germain. Vamos analisar a imprensa esportiva falando a repercussão dessa vitória do Flamengo, a classificação para a Copa, ou melhor, a classificação para a final da Copa Intercontinental. Faz o seguinte, chega aqui daquela moral como sempre, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes, compartilhando o vídeo nos seus grupos. Você tem algum grupo? Compartilha aí. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações aqui no YouTube, faça parte aqui do nosso canal. Você torce pro Mengão? Então se inscreve aí no nosso canal, dá aquela moral pra gente, tá bom? Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil. Bora pras notícias do Flamengo. Hoje o Flamengo venceu o Pirâmides, está na final do Mundial. Pra mim é Mundial, é pra todo mundo. O Intercontinental é um nome, mas é Mundial. E eu acho legal que o Flamengo, cada rodada, está ganhando uma taça. Então tá bacana porque eles estão comemorando, tem que comemorar mesmo. São quantas Flamengo, agora? São 2 até agora que ganhou o Super Clássico das Américas. Não, mas no total, né? Ano passado foi a Copa do Brasil, esse ano Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Nossa, é muito Brasileiro, Libertadores. São 7, então. 7 taças do Felipe Luiz. Mas qual é o nome? Ano, né? Qual é o nome das taças mesmo? Essa das duas? Essa é a Challenger. Challenger é a última. E a outra é a última, e a anterior é a do Clássico das Américas. Isso, mas um amigo meu tava falando que é negócio de chegar atrasado, que não é legal e tal. E aí um amigo dele falou que correu e ganhou 20 minutos. Aí ele falou, então, muito obrigado. O que nós vamos fazer com esses 20 minutos que você ganhou aí? Não ganha nada. Então o Flamengo precisa ganhar do Chelsea, do Paris Saint-Germain. Eu tô torcendo pro Flamengo, eu acho que o brasileiro só não vai torcer aquele que é contra mesmo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Quem não é, sabe? Ou algum que tem um pouco de raiva do Flamengo e tal, porque tá ganhando tudo. Mas tem que ganhar do Paris, porque senão a Challenger e a outra, como que chama, Marcelo? Derby das Américas. E o Derby das Américas vai ser igual esses 20 minutos que o cara ganhou, não vai servir pra nada. Mas sabe o que foi mais interessante nesse jogo de hoje? O Flamengo ganhou jogando o suficiente para isso. E ainda assim foi uma grande partida. Eu tive essa impressão que eles seguraram um pouco ali, não colocaram a quinta marcha, sabe? Exatamente. A quarta e já tá legal. E isso foi muito inteligente da parte do Felipe Luiz, e talvez essa tenha sido a melhor chance do Pirâmides no jogo, inclusive. No final do primeiro tempo, uma saída de frente, um erro do posicionamento defensivo do Flamengo, algo que tem sido raro nos últimos jogos. A gente tem que destacar esse trabalho não só pelos gols do Danilo e do Léo Pereira hoje, mas pelo que a equipe vem desempenhando ao longo da temporada. Então, foi um Flamengo hoje que jogou para vencer esta partida, construiu o resultado. O Pirâmides tem um teto técnico mais baixo, e aí esse segundo gol também, bela jogada trabalhada do Danilo, tem uma participação importante do Jorginho, que fala para o Danilo correr por fora ali da aglomeração da grande área. Tem uma colaboração do goleiro, claro, mas o zagueiro do Flamengo conseguiu chegar inteiro para fazer o cabeceio e fez o segundo gol. Mais uma participação do Danilo efetiva em jogos decisivos. Já tinha sido assim na Libertadores. Destaque para o Léo Pereira também, não só pelo gol, mas como essa dupla de zaga do Flamengo tem muita qualidade para jogar. Se você pega a estatística do jogo, a posse de bola ela não é tão diferente assim de um para o outro. Mas o quanto essa zaga, esse sistema defensivo é capaz de construir o jogo, sair com a bola dominada sempre por dentro. E o Jorginho no meio de campo, por mais que a participação dele muitas vezes pareça discreta entre muitas aspas, ele é fundamental para dar o dinamismo. Porque fica o Alexis Sandro como um lateral que vira zagueiro pela esquerda na saída de bola, libera o Varela no ataque e o Jorginho sai distribuindo o jogo. Ele é o dínamo desse meio de campo do Flamengo, jogou bem hoje, não tinha por que acelerar e ter um desgaste físico maior, e fica essa expectativa para quarta-feira agora. Ô Silas, eu quero dar os parabéns pro Rodrigo Caio, porque ele é o treinador do setor da defesa. Hoje nós vimos 2 defensores fazendo os gols do Flamengo. A gente viu o Flamengo sendo campeão da Libertadores com um gol de cabeça de um defensor. Então, Silas, eu acho que esse olhar aí do Rodrigo Caio, ele acrescentou muito pro Flamengo, né? Ainda mais nesse tipo de jogada, né? O Rodrigo Caio sempre foi craque na defesa, sempre foi um craque da defesa, um cara muito honesto jogando bola, e quase que o Pedro faz o gol. Edu, né, Matheus e Celso, eu vejo o seguinte, o Flamengo, ele tem uma defesa boa, para mim não é das melhores, é uma defesa boa. Agora, por que ela é muito boa? Porque o Rossi, quando precisa dele, ele comparece. No jogo contra o Racing, ele pegou muito. No jogo contra o Estudiantes de La Plata, ele pegou muito. E hoje a gente viu 2 defesas aí
também que quando, cara, claro, a defesa não vai conseguir o tempo todo ser efetiva os 90 com os acréscimos, mas quando ela é vazada, o grande goleiro, ele aparece, assim como aparece o Courtois, assim como apareceu o goleiro da seleção alemã por muito tempo, o Neuer, e a gente falou muito dele. Então, assim, o Flamengo tem isso. Agora, um cara pra mim tá jogando muito, além de outros, que é o Carrascal. O Carrascal, ele não aparece tanto, talvez ele não é um cara goleador, cresceu, né? mas é um cara que comanda, ajuda a comandar o meio-campo. E pra mim, assim, tirou o espaço quase que total do De La Cruz. Ô Silas, olha aí a tela, na conta dele, ó, gols de bola parada do Flamengo após a chegada do Rodrigo Caio. 48 jogos, 20 gols marcados, sem contar os pênaltis. Então, é você, Celso, que é o supercomputador no Futebol Show, mas isso aí é um número interessantíssimo, cara. É uma mudança muito grande, né, meu? Sim, mas eu acho que parte também na busca de excelência, né, por parte do Felipe Luiz. No dia 12 de maio desse ano, o Flamengo demitiu o Daniel Alegria, que era o responsável pelas bolas paradas, e foi atrás da contratação do Rodrigo Caio, que é um cara já muito conhecido, obviamente, por tudo que fez. O Rodrigo Caio, recentemente, né, o último estava no Grêmio, né, já atuou como zagueiro no Grêmio, tentou continuar a carreira, não conseguiu, e aí ele vira esse, entre aspas, mago das bolas paradas do Flamengo, assim como a gente estava vendo agora o jogo do Arsenal, né, o Nicola Jover, que é o cara das bolas paradas do Arsenal, o cara das bolas paradas é o Rodrigo Caio. Agora, tem algo muito interessante na coletiva do Felipe Luiz que ele dá hoje, que ele fala, o mérito não é meu, o mérito não é do Rodrigo Caio, o mérito é dos jogadores. Claro que ele tá tirando um pouco o peso dele e tá entregando mérito a quem de fato merece, né, que são os caras que executam as jogadas em campo, mas eu acho muito interessante o Felipe Luiz fazer isso, porque no fim das contas não adianta nada você desenhar uma jogada ensaiada e a gente vê os desmarques como eles são a todo momento. O Danilo e o Matheus falou muito bem isso, existe a comunicação entre os jogadores, mas você vê que a bola ela é programada para ir naquele exato lugar e, assim como foi na final da Libertadores, há um desmarque e o Danilo chega a toda velocidade na bola com a possibilidade de subir e aí ele cabeceia e tem a falha do goleiro, mas o goleiro está muito mais suscetível ao erro quando você permite o seu jogador a dar pelo menos uns 5, 6 metros de pique para chegar na bola inteiro, como o Danilo chegou, como ele chegou na final da Libertadores, em que não houve falha do goleiro. Então, assim, são as bolas paradas decidindo de novo. Mas eu acho que, para além disso, o que mais me chamou a atenção foi um Flamengo que a gente viu, por exemplo, contra o Sport, que teve dificuldade antes das expulsões, né, de construir contra um time um pouco mais fechado, viu contra outros times o Flamengo com essa dificuldade de construir, e aí acho que o Jorginho ele precisa ser realmente exaltado, como o Matheus exaltou, porque ele é o cara que ele vai acelerar quando precisa, ele vai desacelerar quando não precisa de tanta velocidade, ele é o cara das inversões nesse time do Flamengo, ele é o cara que dita realmente o ritmo ao lado, obviamente, do Arrascaeta, e acho que a gente pode olhar para um Flamengo que descomplicou um jogo que poderia ser muito complicado, porque foi a característica que o Flamengo mostrou. Contra times que se abrem contra o Flamengo, normalmente o Flamengo vai muito bem. É claro que depois a gente vai falar sobre o PSG, que aí é outro nível de time, né? Aí não é dos níveis do time do futebol brasileiro. Mas o próprio Palmeiras, por exemplo, não falando da final da Libertadores, mas o jogo contra o Flamengo no Maracanã, foi um jogo em que o Flamengo se lançou, o Palmeiras se lançou e o Flamengo ainda, apesar de alguns erros, consegue vencer o jogo. Esse jogo era um jogo que parecia fácil, porque você olha pirâmides do Egito, não sei o quê, tem os jogadores, tecnicamente falando, são inferiores, mas era um jogo complicado também. E o Flamengo consegue destravar o jogo com uma naturalidade absurda. O Flamengo venceu os 2 jogos do Mundial e se perde é vexame e se ganha não precisa comemorar. Eu não gosto dessa abordagem, porque a gente viu vários e vários times sul-americanos, virou raro, né, nos últimos anos. Alguns brasileiros e Palmeiras, que alguns é o sequer rival, chegaram. Exato, exatamente isso que eu tô falando. Sequer chegaram na final. Então, sim, o que o Flamengo fez precisa ser celebrado, precisa ser comemorado. Responsabilidade dos jogadores, os executores e da comissão técnica do Felipe Luiz. E a gente está acompanhando aqui a torcida do Flamengo, comemorando muito no Rio de Janeiro e no mundo todo. Antes de você falar, Matheus, sem quebrar o seu raciocínio, o Renato Senise está chegando com as sonoras, né, os personagens desse jogo do Flamengo vencendo o Pirâmides por 2-0. Vamos acompanhar. Renato Senise.
2 gols de zagueiros, 2 gols de bola parada, 2 assistências de Arrascaeta, 2-0 Flamengo contra o Pirâmides. Flamengo oficialmente campeão da Copa Challenger, mas o mais importante é a classificação para a grande final da Copa Intercontinental contra o forte Paris Saint-Germain. PSG que poupou os jogadores nesse sábado, pensando já na final contra o Flamengo. O técnico Felipe Luiz falou na entrevista coletiva que já esperava que isso acontecesse. Vem jogar uma final da mesma forma que nós e obviamente que eles iam descansar alguns jogadores para jogar a final da Copa do Mundo de Clubes. Não esperávamos outra coisa. Aliás, até hoje, nenhuma equipe jogou a final da Copa do Mundo de Clubes com time reserva. Todo mundo quer ganhar essa competição porque é muito importante. Tem o mesmo valor da Champions League? Não tem o mesmo valor da Champions League. Mas ela tem valor. E todos os clubes que estão aqui vêm para ganhar porque, aliás, ainda fazer seu time ser campeão mundial é fazer história. O Luiz Henrique dispensa comentários, ele fez, como eu falei na prévia, uma pintura maravilhosa, esse time que ele montou. É um time que é do treinador, se nota perfeitamente. Os jogadores, como seguem essa ideia, é muito difícil conseguir o que ele fez, que é conquistar todos os títulos com equipes diferentes. E eu só tenho uma admiração muito grande por ele. Eu admiro mais e mais, porque eu sei a dificuldade, o quão é difícil esse trabalho aqui, e lograr tudo que ele conseguiu. Ele tem que ser muito diferente. Hoje eu admiro ainda mais do que eu admirava. É claro que o PSG ia poupar pensando em um título tão importante, segundo o treinador brasileiro. Um Flamengo com a cara de Felipe Luiz, né? Principalmente nesse final de temporada, no momento mais decisivo, se não brilhante, mas muito eficiente com o controle do jogo. E às vezes até quando o Pirâmides conseguiu chegar no último lance do primeiro tempo, já no finalzinho da segunda etapa também, o Rossi apareceu mais uma vez e evitou que o time levasse gols. Segundo o Felipe Luiz, isso não engana. O time não levou gols, mas a defesa poderia ter jogado melhor, evitado essas chances do Pirâmides. Felipe Luiz conseguiu rodar um pouco o elenco, ele vem falando muito sobre isso, sobre a maratona. Foi o jogo de número 77 do Flamengo na temporada, apenas 3 dias de descanso. Então ele começou a partida com 3 alterações em relação ao time que venceu o Cruz Azul. Na zaga, o Léo Ortiz deu lugar a Danilo. No ataque, o Everton Cebolinha, que vinha pedindo passagem, foi titular. O Samuel Lino foi para o banco. E também no ataque, o Bruno Henrique descansou, um jogador acima de 30 anos. O Gonzalo Plata jogou ali como camisa 9 na primeira etapa. E no segundo tempo, o Felipe Luiz ainda conseguiu poupar também, descansar um pouquinho, 2 dos jogadores mais importantes e também acima dos 30 anos que ele vem falando, que são jogadores que mais sentem essa maratona. Já lá para os 30 minutos da segunda etapa, Jorginho e Arrascaeta saíram de campo. Falando que são 90 minutos e tudo é possível. Sabemos, lógico, a qualidade do PSG, que provavelmente seja um dos melhores times do mundo. Então, mas nós acreditamos que é muito possível. Estamos todos preparados para esse tipo de jogo e estamos confiantes. Existe ainda uma diferença na intensidade dos jogos da América do Sul em relação ao futebol europeu. Obviamente, no Mundial a gente demonstrou, não só nós, como vários outros clubes brasileiros também demonstraram durante a competição, que a gente tem ferramentas suficientes para poder, de certa forma, contrastar com esse jogo, mas os melhores, como o Felipe sempre disse, estão na Europa. A intensidade, a forma de se disputar o futebol ainda é a melhor. Então eles são os favoritos para essa disputa. Tem uma equipe extremamente forte, muito bem trabalhada, jogadores jovens, potentes, rápidos. Como eu disse, a gente vai tentar preparar da melhor maneira possível. Vai ser uma noite bonita, eu espero, um jogo bonito de se jogar, de se participar. E quando entra lá dentro, independente de ser europeu ou sul-americano, ninguém quer perder. Então, é um resultado perfeito para o Flamengo, um planejamento perfeito, deu tudo certo por aqui no Catar. Conseguiu vencer a estreia, conseguiu vencer o segundo jogo, sem precisar de prorrogação e ainda conseguindo rodar um pouquinho o elenco. Felipe Luiz, na entrevista coletiva, também falou sobre o ano, falou que foi um ano muito difícil, que ele teve muitas críticas, esse Flamengo teve muitas críticas, mas que consegue chegar forte para buscar mais um título, Seria o 5º título do ano, impressionante a temporada do Flamengo, mas para isso precisa vencer o fortíssimo Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Segundo Felipe Luiz, é uma pintura feita por Luiz Henrique, essa equipe do Paris Saint-Germain. Muito obrigado, Renato Seri. Você ia falar, não lembro mais o que. Tá tudo bem. Lembrou? Não, pode seguir. Então eu vou lançar para vocês um personagem que eu queria ouvir de vocês três, características dele, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta, dos 4 gols do Flamengo
competição, ele participou dos 4. Então é um cara que é muito especial, isso ninguém nega, mas ele tem assistências que levam às fases seguintes, à decisão. Ô Silas, você jogou nesse setor do campo. O que o Arrascaeta tem de tão diferente? A gente sabe que ele é diferente, mas qual é aquela coisa que você fala assim, o Arrascaeta tem isso que é o que potencializa o talento dele? Ele é muito craque. É? Ele é craque. Ele, se você... Hoje em dia se faz muito essas enquetes, né? Essas pesquisas, fulano, ciclano. Vamos comparar os números 10. Para mim, ele é gênio. É? Ele passa de craque para gênio porque ele tem visão de jogo, ele tem gols bonitos, ele tem calma, ele tem assistências. Então, o Flamengo não tem um substituto para ele já faz tempo. Já se tentou muito, todas as vezes que a gente viu o Flamengo caindo de produção, muitas vezes porque o Arrascaeta não estava em campo, ele teve lesões, mas ele não demonstrou isso só no Flamengo, não. Ele demonstrou isso no Mundial. Aí foi um presente que ele recebeu, né? A gente falando de defesa, fazer coisa errada, ó. A gente viu aí o Marcelo também na final do Fluminense, vai no começo do jogo também fazer um lançamento e acaba dando um presente, e ali o Fluminense acaba perdendo o jogo. Mas o Arrascaeta, ele teve na Copa do Mundo momentos maravilhosos com a seleção uruguaia também. Então, assim, é fora da curva, é um cara que não se mete em polêmica, é um cara que não tem medo a gente costuma dizer na gíria, né, do pau, de pancada. Participa muito quando o Flamengo está sem a bola, mas não é necessária aquela participação. Sabe, um João Gomes, por exemplo, quando o Flamengo teve o João Gomes ali, que era o caça-craque, né? Era o que marcava o 10 contrário. Ele não precisa fazer isso. E eu acho até que pela idade que ele está, ele não pode nem atravessar a rua para ele não cansar muito. Ele tem que ficar bem descansadinho ali para a bola chegar nele. E os jogadores do Flamengo, nós entrevistamos esses dias aqui o Edu, o Zico e tal, o que os zagueiros faziam quando eles tinham a bola? E na própria seleção brasileira, o Edinho falou pra gente, a gente procurava o Zico o mais rápido que a gente pudesse. Então eu acho que o Flamengo, quando acha o Arrascaeta já do meio campo para frente, desmarcado, aí sempre acontece alguma coisa e os jogadores sabem disso. Bruno Henrique sabe disso, Cebolinha sabe disso, Pedro sabe disso, Luiz Araújo, enfim. Todos os jogadores do ataque sabem dessa característica, essa qualidade que ele tem. Matheus, olha o GC que colocaram. É a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo? Sim ou não? Sim, são 25 gols e 20 assistências. Os números mostram por si só essa capacidade que ele tem de decidir o jogo, mas não é só por uma questão meramente matemática, é o impacto que ele tem no time jogando. E aí o Silas trouxe a experiência dele também, jogando com outros grandes craques, até conversando. O Arrascaeta, ele tem um diferencial, que é a capacidade de pensar rápido, é a chamada intensidade. Muitas vezes a gente confunde, eu sempre bato nessa tecla na transmissão, confundir a intensidade com o jogador que pega a bola, muitas vezes um ponta, um lateral e sai correndo para o fundo e acelera o jogo. Não é só isso. O Arrascaeta acelera o jogo com a inteligência dele, porque ele domina a bola, ele já mapeou o espaço antes, ele sabe para quem ele vai tocar ou se ele vai conduzir um pouco mais e tentar a finalização. Então ele pensa o jogo muito mais rápido e de uma forma muito mais efetiva do que outros jogadores de meio de campo, concorrentes dele ali de posição e até colegas mesmo do Flamengo. Por isso que ele acha um passe que muitas vezes a gente fica impressionado, porque ele já antecipou 10 segundos antes de receber. Eu vou receber aqui, eu já estou vendo ali o Bruno Henrique, tá ali o Plata, tá o Carrascal, então ele já sabe para quem ele vai tocar a bola, ele já sabe qual gesto técnico ele vai executar, em qual espaço determinado previamente, porque ele já pensou o jogo antes de todo mundo. Esse é o grande diferencial. Ô Celso, e o olhar para esse Arrascaeta, ele é um olhar de chegar no ápice no Mundial. Não sei se você concorda com isso, porque você lembra que no Brasileiro ele vai... É uma loucura isso, né? Cara, porque lembra na temporada que ele ficava fora 2, 3 jogos, e o Flamengo sofria um pouco, mas... Cogitou-se não renovar o contrato dele. Exato. E não tem que procurar, foram procurar no mercado, um cara pro lugar, mas ele chega fisicamente melhor.
melhor, né? Chega fisicamente melhor, Edu. São 76 jogos do Flamengo nessa temporada, né? E aí é por isso que quando a gente vai falar, e até mesmo já pensando no jogo contra o Paris Saint-Germain, se o Flamengo tomar de 3, 4 gols, tá longe de ser o fim do mundo, porque sim, o PSG, os jogadores também estão cansados, mas os jogadores tiveram ali um período mínimo de férias diferente do Flamengo. É verdade que lá os jogadores todos praticamente jogam a data FIFA, alguns descansam também, mas nem se compara, né, a exigência do Flamengo. A gente está falando de um Arrascaeta que já não está mais no seu auge físico, acho que no auge técnico ele está, e eu concordo muito com o que disse o Matheus, mas acho que ele consegue chegar tão bem preparado também porque a estrutura do time favorece demais ele. Não é um Arrascaeta de outros momentos que a gente viu, por exemplo, com outros treinadores, que ele precisava descer no pé do zagueiro toda hora, receber essa bola e armar, não. Hoje a gente olha um Flamengo que, independentemente do zagueiro que jogar, né, o Léo Pereira tem sido titular incontestável, mas se jogar o Léo Ortiz, ou então se jogar o próprio Danilo, que hoje de novo foi muito importante, são caras que começam a construção desde lá de trás. Tem um Pulgar e um Jorginho que a gente já rasgou elogio aqui, não precisa ficar batendo nessa mesma tecla, mas a bola ela também chega muito mais redonda pro Arrascaeta, não precisar ser aquele jogador que a todo momento, sem bola, precisa pressionar, marcar. Ele também não é dos que mais pressiona, ele melhorou muito nisso. Aliás, acho que todos os jogadores do Flamengo, até o próprio Pedro depois do arranca-rabo que teve com o próprio Felipe Luiz, melhorou bastante, mas ele é um jogador que se preserva muito mais porque o sistema favorece ele. E aí você tem o Arrascaeta na zona do campo que você pode ser mais perigoso. Você tem o Arrascaeta na zona do campo que ele consegue participar de 45 gols, né? Com 25 gols, 20 assistências, a melhor temporada dele em números em 60 jogos, 62 jogos, se eu não me engano, que ele fez. Então, assim, é espetacular. É também mérito do trabalho do Felipe Luiz e entender. Eu tenho esse cara que ele é muito bom perto da área. É o eterno debate do Neymar no Santos, por exemplo. Lógico que o Santos fica muito melhor quando o Neymar baixa para receber a bola no pé do zagueiro. A criação fica muito mais limpa, mas você não tem um cara lá na frente que finaliza. O Flamengo tem esse cara que finaliza. Não, e detalhe também, né? Desculpa, Matheus. O ataque do Flamengo muda, mas qualquer jogador que colocar para jogar junto com o Arrascaeta, Arrascaeta não muda a produtividade dele. Porque o entrosamento, hoje em dia, é o Palmeiras. Não foi o Palmeiras de sempre? Tinha maus jogadores? Não. Mas e o entrosamento? Uma coisa é você estar sempre ali, Zico, Adílio, Nunes, Lico, Tita, ou seja, tá jogando com aqueles caras sempre, Andrade ali e tal. Cara, todo mundo se conhece de anos. Agora, o Flamengo, ele muda, você vê, hoje ele não entrou com o Samuel Lino, entrou com o Cebolinha. E ao redor do Arrascaeta já mudou muito. Justamente, ele continua sendo, eu acho que deve ter uma ordem lá no vestiário, que quando a bola chegar, vocês passem pro Arrascaeta, deixa que depois ele faz o que ele quiser. Porque ele não muda. Ele consegue achar os caras, ele consegue fazer os caras jogarem bem, independentemente de quem sejam esses caras. E isso, cara, é muito mérito. É o que o Matheus falou. Ele pensa na frente, o jogador comum, ele vê a jogada. O craque, ele antevê a jogada. O Cilinho falava para nós. Cilinho falava, tinha grandes pensamentos. O Cilinho foi um genial treinador. E treinou o Silas, e ele tinha um pensamento que era maravilhoso, Matheus. Você tem que fugir de duas pessoas no mundo. O jogador que não é inteligente e o garçom lento, porque ele vai te atrapalhar. Matheus, você sabe que você ia falar do Arrascaeta e a gente te interrompeu. Pode falar. Tranquilo. E isso passa muito também por 2 pontos. Primeiro que o Arrascaeta joga com o Bruno Henrique, que, pensando rápido aqui, é o único remanescente da equipe do Jorge Jesus no setor ofensivo desde 2019. Então, o entrosamento entre eles já é no olhar. E quem se encaixa, quem vai chegando no meio do caminho, vai se adaptando ao que eles construíram lá atrás. E mesmo quando o Bruno Henrique não é titular, como foi o caso hoje, isso vai passando. Então você começa a entender, muda treinador, mas tem uma raiz ali da compreensão do jogo que hoje o Arrascaeta e o Bruno Henrique acabam sendo 2 grandes esteios desse ataque do Flamengo. E tem um outro ponto que eu acho que o Silas pode até trazer melhor pra gente, que é a experiência do jogador. Ele sabe que ele não é mais aquele cara que vai ficar voltando para buscar a bola no pé do volante a todo momento, porque ele não tem mais a mesma explosão física, ele tem uma capacidade de raciocínio melhor e ele está tecnicamente voando 100%. Mas ele não tem fisicamente mais essa condição de ficar fazendo área a todo momento. Que o Messi faz na seleção da Argentina. Exatamente. Ô, Silas, eu tô com uma vontade de perguntar uma coisa para você, eu vou perguntar. Eu não me aguento. Silas, você jogou numa década de ouro do futebol brasileiro, década de 80. E 90, tudo, mas 80 ali.
Eu fiz essa pergunta no Futebol Show e tive respostas diferentes. O Arrascaeta, você lembra daquele Flamengo de 1981? Sim. O Arrascaeta é o jogador atual do Flamengo que mais tem a característica daquela galera de 81? O Arrascaeta entraria ali. Jogaria naquele time? Jogaria. A gente tem falado muito sobre isso, né? O Neymar jogaria naquele time, naquela seleção, não sei o que tal. O Arrascaeta jogaria. Você pipocou na pergunta e ele ainda te respondeu. Ele respondeu o que eu falo. Eu falei, o Rodrigo Bueno não acreditou. Eu falei, falei, não precisa tirar. É claro que pro Arrascaeta entrar, eu não quero cometer sem delicadeza tirar um cara dali, porque os caras fizeram história. Mas o Arrasca teria a capacidade, por exemplo, num Flamengo de todos os tempos, de você escalar ele ao lado do Zico. Eu tô louco. Nós estamos falando do Messi, características parecidas, né? Aqui não estamos comparando um com o outro, só as características. O Argentina está jogando com o Messi e o que jogou no Botafogo aqui, Almada. o Almada. O Almada, 50 anos mais novo que o Messi. Os dois estão jogando juntos. Por que não poderia jogar Zico e Arrascaeta? Nação, boa pergunta, hein? E aí, qual é a sua opinião? Escreve aí nos comentários. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. É o ano de ouro do Flamengo, cara. Que ano espetacular do Flamengo, pode ganhar o 8º título, vencendo a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes em cima do Paris Saint-Germain. É uma tarefa muito difícil, mas se acontecer, vai coroar o trabalho do técnico Felipe Luiz e o trabalho da equipe completa do Flamengo. Cara, que ano. Eu acho que todo flamenguista nesse momento está desfrutando do que está acontecendo com o Flamengo. Ganhar Brasileirão, Copa Libertadores da América, Carioca, Taça Guanabara, Supercopa. Meu Deus, cara. Só faltou ganhar de novo, novamente, a Copa do Brasil, né? Nesse ano, porque a gente foi eliminado, no caso, pelo Atlético Mineiro, nos pênaltis. Mas que ano de ouro do Flamengo. Que ano de ouro. E eu vou dizer pra você, eu vi hoje a coletiva do técnico Felipe Luiz, ele falou, esse time vai fazer história. Eu tô confiante. Eu tô confiante, meus amigos. E aí? Meus amigos e minhas amigas, será que dá? Paris Saint-Germain poupou alguns jogadores na partida de hoje, na Liga 1, né, no caso na Liga Francesa, e aí vai viajar com a sua equipe, poupou para poder jogar contra o Flamengo. Então, estão respeitando o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e peço a você, dá aquela moral deixando o like, o seu like apoia o trabalho do nosso canal pra gente sempre dar continuidade ao trabalho aqui pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.